Bom, bem-vindos ao canal dos Engenheiros do Futebol, um canal de torcedores do Curitiba. Estamos gravando hoje, dia 9 de agosto. Infelizmente, após duas derrotas, né, uma no final do Paranaense e uma na estreia do Brasileirão. A gente podia começar falando sobre o jogo de ontem, né, contra o Internacional. O Curitiba até começou com um jogo equilibrado, pressionando o time do Internacional na defesa, né, então parecia que o jogo ia se desenrolar bem, mas já no final do primeiro tempo e segundo tempo inteiro, o Coxa já não pegou mais na bola, né? Então, a gente podia discutir o jogo, discutir a falta de criatividade no meio-campo, que pareceu bem claro, né? E se a lesão do Rafinha prejudica essa criatividade mesmo ou o elenco já não estava preparado, né? Então, acho que o Mauro podia começar comentando o jogo. Boa noite a todos, pessoal. Inicialmente, se me permite, aí, Fernando, vou dar uma de Valmir Gomes, vou dar um abraço para o meu pai, né? Dia dos Pais, um coxa branca de 4 costados que me ensinou a ser coxa aí. E é um ouvinte assíduo do nosso programa. Então, um abraço para o meu pai. Mas vamos lá. Do jogo, eu achei o seguinte: o segundo tempo foi completamente desanimador. E vocês sabem que eu sou otimista, né? Tenho um perfil sempre de ser mais bonzinho nas minhas análises e tal, mas realmente o segundo tempo voltou a ser aquele coxa que a gente não gosta, né? Fazendo um pequeno resgate dos Atletibas e desse jogo, embora tenha sido traumático tomar aqueles 2 gols no final do jogo contra o Atlético, mas eu, sinceramente, tirando o finalzinho do jogo ali, eu achei que o Coxa estava com um futebol equilibrado, competitivo. O primeiro tempo do Inter, considerando até que era estreia e tal, também acho que estava assim, razoável, né? Ninguém imaginava que pudesse cair tanto de produção no segundo tempo. E aí o que aconteceu no segundo tempo? O time estava inoperante, né? Não tinha uma jogada, trouxe o Inter para cima, então assim, o gol do Inter não foi por acaso, né? Tava na cara que isso ia acontecer. Nós que acompanhamos o Curitiba há tanto tempo sabemos, a gente começa a sentir o cheiro do gol, né? Quando o Coxa começa a não ter, porque aí não tem equilíbrio, não tem esquema tático que suporte essa inoperância no ataque, essa inoperância ofensiva. Não tem como, o time não consegue se sustentar, né? Então, aí mais uma vez, o Barroca mexeu muito mal, né? Colocou Vanderlei e Sassá ao mesmo tempo, assim, Vanderlei acho que nem participou do jogo. Então, realmente, isso é um ponto ruim. Mas, para encerrar essa minha primeira fala, eu ainda continuo achando que o Barroca é um bom técnico, que ele consegue distribuir o time em campo, o time sabe o que tem que fazer. Agora, realmente, o segundo tempo contra o Inter, o meio-campo inexistente, deixou muito a desejar e realmente para a gente observar. Mas eu já de antemão digo que eu acho que ele tem que permanecer e ainda continuo confiando no trabalho dele. Carlos, qual a sua opinião do jogo? Bom, eu tenho uma opinião bem parecida com a do Mauro também. Acho que no primeiro tempo o time até foi um pouco competitivo, porém também não produziu nada ofensivamente. Acho que o segundo tempo foi desastroso, foi horroroso, só o Internacional jogou. E acho que o grande ponto é que o Curitiba joga com uma proposta de toque de bola e a gente não consegue chegar no ataque com chances reais com toque de bola. A gente teve 2 chances de gol, uma num chute quase no meio de campo do Galdesani, que é uma jogada individual, né, uma jogada trabalhada, não foi trabalhada para abrir espaço para ele chutar, e a outra que é num lançamento que ocorre lá da zaga do Patrick, do lateral, pro Robson, que acaba não conseguindo concluir a gol, né? São as únicas 2 jogadas de perigos do Curitiba no jogo, e não foram jogadas em cima do esquema proposto pelo técnico. Não quero dizer que o técnico deva sair ou não, porque o ponto precisa de ajuste. O meio-campo do Curitiba não consegue controlar o jogo, que é uma das propostas dele. O meio-campo também fica sobrecarregado na marcação em cima do Natan, o que acaba sobrecarregando daí os laterais também. Então, o Curitiba tem muita coisa para ajustar, principalmente no ataque, mas no sistema defensivo, que é o melhor setor do time ainda, também precisa de ajuste, porque ele fica o tempo inteiro sofrendo pressão e em algum momento vai tomar o gol. Como o Mauro falou, uma hora isso ia acontecer, estava visto. Isso aí. O que achou do jogo, Enzo? Boa noite a todos, parabéns a todos os pais aí que estão comemorando o dia, né? E olha,
Cara, sinceramente, eu nunca tinha visto um jogo do Curitiba e tinha ficado tão desanimado igual esse jogo contra o Internacional. Sério mesmo. Porque eu já vi o Curitiba perder até de 3-0 em casa, pro Sport, Recife, pro Goiás, já vi perder de 3-0. Já vi fazer partidas ruins, da torcida sair batendo naquele portão metálico no final, sabe? Sai batendo, chutando tudo, e tudo no cabeça quente, e vai, aquela coisa toda, né? Xingando. Cara, mas ó, igual esse segundo tempo, concordo plenamente com o Mário, eu nunca tinha visto. O time desistiu do jogo. Simplesmente desistiu. O Curitiba não conseguiu chegar na área do gol adversário. Eu fiquei, assim, abismado, assim. Eu fiquei, assim, chocado com esse segundo tempo. E fiquei mais chocado ainda com a entrevista do Barroca. Ó, sinceramente, para mim, a entrevista de um derrotado ali. Alguém que já tem que sair do Curitiba para ontem. Não sou a favor de trocar de técnico, tá? Mas entendo que é pela entrevista que o Barroca deu no final do jogo, que ele falou enaltecendo o time internacional, com grandes jogadores. Pô, o Thiago Galhardo jogava aqui no Curitiba, a gente, né, a torcida... Aí falar com o Thiago Galhardo, não sei o quê. Cara, sinceramente, o Internacional é o guerreiro ali, só. O Internacional é o guerreiro. E o Curitiba sentiu muita falta da torcida, concordo, sentiu falta da torcida, a torcida faz muita diferença com o Couto Pereira, mas eu vi um time derrotado em campo. A escalação do Barroca, você vê como o Barroca está totalmente perdido. Ele não jogou com o Rui em nenhum momento depois da pandemia. Aí, de repente, saiu ontem com o Rui. A gente sabe que o Rui não é um jogador que tem físico. Ele não aguenta um jogo fisicamente. É uma substituição certa, né? Saiu com o Gabriel pelo lado direito. Também não entendi. Eu acho que o Curitiba precisa urgentemente de um técnico. Um técnico que tire leite de pedra. Porque só ficar falando que a culpa é do elenco, Cara, eu já vi times fracos do Curitiba, com Zambiase, com Claudio Mirma, jogadores que tinham sangue nas veias e faziam gol de cabeça. Eu lembro uma vez que eu vi um jogo, o Curitiba com o América Mineiro, acho que foi em 93. O América Mineiro, acho que jogava o Euler ainda no América Mineiro. E o América Mineiro o América Mineiro jogou em cima do Curitiba o jogo inteiro. Aos 43 do segundo tempo, o Elcio fez um gol de cabeça. Então, assim, o Curitiba ganhou de 1-0. Então, o Curitiba tem que ter aquela gana, sabe? Aquela vontade. E eu vi o Barroca derrotado. E ele falando contra o Bahia, fiquei mais assustado ainda, tá? O jeito que ele falou do Bahia, que o Bahia é um time que investe, pô, sinceramente, se a gente vai ter medo de jogar com o Bahia, então fecha a porta de vez, entendeu? Temos que trazer um técnico para ontem, um técnico estilo Paulo Bonamigo, que está lá no Boa Vista, que consiga acertar o time, que joga defensivamente e que consiga fazer gols de bola parada, uma coisa assim, para que a gente possa acertar esse time. Porque com o Barroca é questão de rodadas, tá? Se vai ser agora, se vai ser na próxima, que 5 é só isso. Porque nós saímos da primeira fase da Copa do Brasil, perdemos para o Atlético a final, os 2 jogos, e perdemos o jogo. É a terceira derrota consecutiva. E o segundo tempo que eu vi do Curitiba contra o Inter me assustou. É isso. E você, César? Bom, boa noite. Também um feliz dia dos pais para meu pai do Carlos também. Ele vai estar assistindo amanhã. Bom, enfim, o que acontece? Eu vi similaridades de defeitos no jogo do Inter e no jogo de quarta-feira lá com o Atlético Paranaense, né? Você vê que o Coxa no primeiro tempo começou marcando com a marcação alta. Só que, assim, vocês estão falando de mandar embora o Barroca para ontem, manda embora o preparador físico para ontem. O time não aguenta. Os caras vão pro estaleiro e não voltam mais. Entendeu? Então, assim, manda o preparador físico embora para ontem, porque a gente morreu. Contra o Atlético Paranaense, na segunda metade do segundo tempo, o time morreu. E chamou o Atlético para cima. Internacional, mesma coisa. Primeiro tempo ainda teve equilíbrio, porque tinha o mesmo condicionamento físico. O segundo tempo morreu, parou. Simplesmente o time parou. E concordo plenamente com o Enzo. Ele não está sabendo armar o time, ele não sabe mudar o panorama do jogo.
né? O segundo tempo era óbvio que ele tinha que tirar um dos 2 meias inoperantes que ele colocou, que era o Rui e o Gabriel, desculpa, mas nós entramos em campo com 2 a menos, e reforçar o meio. Tinha o René Júnior, o Matheus Salles no banco. Põe alguém para segurar ali, a gente não estava perdendo todas as jogadas. Não adianta jogar com um volante que não é volante nem meia, que é o Matheus Galdesani. Ele não é meia nem volante. Aí você entra com um volante de ofício, que é o Natan, e o resto, meu amigo, 2 meias não servem para nada. Que time de futebol vai conseguir marcar um gol se tem um meio que não serve para nada? A gente passou 90 minutos, não teve nenhum lance de gol. O único lance de gol foi um petardo do Matheus Galdesani na trave, mas não foi jogada armada. Não, assim, o jogo foi horrível. Horrível. Se for nessa batida, a gente vai ser Paraná Clube. Saco de pancada no campeonato. Não adianta falar, eu sou pessimista, tá tudo ruim. Eu até tinha alguma esperança, porque eu achei que o Coxa jogou bem contra o Atlético Paranaense, mas se você analisar, esse ano nós fomos testados contra o Manaus, lá, Amazônia, sei lá, aquele time lá, e caímos. Jogamos 2 jogos com o Paraná Clube, com um sufoco. Cianorte... E a gente passou sufoco. Até o Paranense perdemos 2. Perdemos agora no Internacional. Estão esperando o quê? Que resultado vocês esperam no final desse campeonato? Coxa, se mantiver essa batida, vai cair. É óbvio. Não tem centroavante. Eu não sei por que o Sassá não joga. Se também não serve, manda embora. Tira do time. Porque contratou o cara. É o salário mais alto do clube, não joga. Não tira, manda embora. Aí você tem lá, Sassá não joga. Aí põe 2 porcarias lá, tal de Vanderlei, o Elisol, cara. Não, para. Isso aí não é o Curitiba, não. E o cara com medo de jogar com. Eu nem vi a entrevista, mas a Enzo me vem dizer que o cara tá respeitando o Bahia. Olha, que o Bahia investe. Não. Então, meu amigo, volta pra Série B, que lá é seu lugar. Se você tem com medo de jogar com o Bahia, se aquela mulambada do Internacional é um grande time, então fica na B, é melhor. É isso aí que eu tenho para dizer. E ainda mataram o nosso único jogador que presta, que é o Rafinha, aí acabou. Então, ou muda radicalmente. Manda embora, Barroca, manda embora preparador físico e vamos começar o campeonato, vamos começar o ano, senão, meu amigo, te garanto, te dou 100% de certeza que o Coxa ano que vem vai jogar na B. É isso aí. Fernando, antes de você falar o teu comentário, interessante essa questão que o César abordou do preparo físico, né? Se quiser falar sobre isso também, o que você achou? Porque realmente é um ponto interessante para a gente observar, né? O jogo, assim, o que preocupa é que os 3 últimos jogos o cenário foi muito parecido, né? O Coxa joga pressionando, joga bem. Eu não sei se esse tipo de jogo, de jogar marcando com marcação alta, não dando espaço, não prejudica também o desempenho físico no final do jogo, né? Porque não é fácil fazer esse tipo de coisa. O Coxa não é o Barcelona para poder jogar marcando alto o tempo todo, pressionando, provocando erro, né? Então, às vezes, isso é uma coisa que está faltando no Barroca, é saber alternar entre o momento que ele faz a pressão, o momento que ele joga recuado no contra-ataque, e o Coxa parece que só tem uma fórmula para decidir o jogo, e acaba não decidindo, porque a hora que o Inter aprendeu como o Coxa estava jogando, morreu. Não tinha mais opção nenhuma, né? E o que preocupa é, assim, o que é o problema, né? É o Barroca que está com isso? É o elenco que não dá opção? Assim, é difícil ter uma resposta quanto a isso e o campeonato está rolando, né? Se formos ver as rodadas agora, temos Bahia fora, Flamengo em casa, Corinthians fora e Red Bull fora. Então, são 3 jogos fora, 1 em casa. E se for olhar assim friamente pelo que aconteceu, é capaz de terminarmos a 5ª rodada com 0 pontos, né? Porque tem medo do Bahia, Flamengo não precisa nem dizer, né? Em caso fora, o Coxa dificilmente vai ganhar, Corinthians fora é muito difícil, e o Red Bull, que seria talvez o jogo que ele poderia estar, mas o Red Bull tem investimento também, então... E aí, assim, a cada rodada o Barroca vai ficar mais pressionado, assim, talvez ele esteja começando a ficar perdido, né? Porque essa questão do Rui, por que entrou com o Rui, por que trocou o Muralha pelo Wilson, porque a falha do Muralha, assim, se for ver friamente, não é uma falha, assim, decisiva, não decidiu o jogo, né? O jogo já estava decidido contra o Atlético. Ele não teve falha, inclusive ele fez uma boa defesa do Nicão lá no jogo. Então, apesar de eu preferir o Wilson, por que ele mudou justamente depois de uma falha dessa, né? Então,
tudo isso eu acho que começa a somar, assim, a uma tensão já no começo do campeonato, né? E isso é uma coisa que a gente tem que acordar. Porque, assim, a pergunta que eu me faço é assim, tem 4 equipes piores do que o nosso para ficar na Série A? Tem elencos piores, realmente, de verdade? Então, esse cenário, se o Curitiba não enxergar, 10ª rodada já estaremos correndo no desespero, né? Pode falar isso. Então, eu acho que você tocou num ponto importante aí, Fernando. A questão da marcação alta, que antigamente chamava-se marcação sob pressão, né? Você não consegue fazer todo o tempo. Isso cansa muito o time, né? E está tendo resultado no final do jogo. E se você pensar a questão do elenco, é claro que o elenco do Curitiba é fraco. Isso não há dúvida. Se você pensar no time que jogou a segunda divisão ano passado, era Rafinha, Robson, Juan Lano e Rodrigão. Né? Compara com o time que nós entramos contra o Internacional hoje. Era melhor. Nós estamos comparando um time da segunda divisão, que jogamos a segunda divisão, com um time que está jogando a primeira divisão. Então você compara esses jogadores, né? E o Juan Lano era um escape bom que o Curitiba tinha de velocidade também. Sem dúvida. E hoje você não tem o Rafinha, não tem o Juan Lano, não tem um jogador com qualidade do Rodrigão, que quando estava querendo jogar, né, jogava bem, na frente, que é bom de cabeça, que segura a marcação. Apesar do Igor Jesus estar indo bem, mas sozinho também não consegue fazer nada. E o Curitiba, a meu ver, tem que mudar o esquema de jogo, tá? E outra coisa, que eu concordo com você, mais um ponto aí que você analisou que é interessante, que é a escalação do Wilson. Não tinha motivo nenhum para não escalar a Muralha esse jogo. Aí você vê como ele tá perdido. Aí ele, não, agora eu vou pôr o Wilson. Não, agora eu vou pôr o Rui. Não, agora eu vou pôr não vou pôr o... Cara, igual o César falou, por que não põe o Sassá? A torcida quer ver o Sassá jogar, né? Foi ele que indicou o Sassá pro Curitiba. Todo mundo sabia do histórico do Sassá fora de campo. Todo mundo sabe disso aí. Se o Curitiba não sabia, então eles estão em outro planeta, né? Então, sei lá, acompanhando o Crocodile, Curitiba Crocodile, sei lá, alguma coisa assim, porque todo mundo sabia do histórico do Sassá extracampo. Se o Barroca indicou o Sassá, é porque o Barroca conhecia o Sassá e sabe desse histórico. Agora, oi. Fazendo o contraponto do que você falou, eu acho o seguinte, o Barroca se substituiu porque perdeu 2 partidas. Ele não ia entrar exatamente com o mesmo time. Naturalmente ia sofrer cobranças, né? Então, assim, nós aqui falamos desde o início, né? Eu sempre preferi o Wilson. Também acho que o Muralha não foi responsável pela perda do título, mas sem dúvida nenhuma, isso eu afirmo categoricamente, se fosse o Wilson não teria saído errado com aquela bola, porque o Wilson é bem mais experiente nesse ponto, né? 100%, claro que a gente não pode falar, mas assim, eu acredito realmente que ele não teria errado. Mas também acho que não teria assim, grandes motivos, mas é uma opção do treinador. Quanto ao Sassá não jogar, eu acho justamente que se ele não está jogando é porque algum motivo que a gente não sabe tem. Porque o Barroca conhece ele, não tem... É óbvio que o Sassá é um bom jogador, tecnicamente. Ninguém tem dúvida disso. Se ele não está jogando é porque falta alguma coisa. Fora do campo, talvez não esteja rendendo. Então, não esteja observando o que o clube gostaria, né? Então, eu acho assim que o Barroca, ele tentou mudar, tá? Tentou colocar o Rui para dar aquele dinamismo, não foi feliz. Mas concordo com vocês que isso é ruim, porque ele começa a se perder, né? Mas eu, particularmente, ainda manteria o Barroca para as próximas rodadas. Eu só queria complementar só, Fernando, uma coisa aqui, que o Mauro falou, que eu acho o seguinte, que o que mais me preocupa, cara, é o seguinte, o técnico tá perdido, entendeu? Nós estamos em agosto, né? O Barroca chegou quando? Em janeiro, fevereiro? Né? E você vê que ele tá totalmente perdido nas substituições. E assim, a questão assim, ó, você vê ali no final que o Sassá entrou, ele pode não ter acertado nenhuma jogada, mas você viu que ele já tem mais qualidade no controle de bola, sabe? Você já percebe que é um jogador mais diferenciado. E o Curitiba não pode abrir mão, nesse momento agora, de qualquer qualidade técnica. Concordo. Porque a gente não consegue nem passar do meio de campo. Essa que foi verdade no segundo tempo. É bom comentar 2 coisas. 2 jogadores que são, talvez, hoje, estão no banco e é difícil de explicar, né? Que é o René Júnior e o Sassá, né? São as atuações.
Eu vou começar nessa, assim, eu acho que o René Júnior não mostrou nada, mas também o time não mostrou nada, né? Eu não consigo nem avaliar. Agora o Sassá, eu já vi, porque ele abriu numa ponta, né? Uma jogada, inclusive, ele fez um corte e tocou pro Elisol tropeçou na bola lá, não conseguiu fazer nada. Mas, assim, já vi que na jogada, 3 jogadores do Inter foram em cima do Sassá. Então, o espaço já abriu, né? É diferente quando tem um Elisol lá, que vai ter um cara, vai ter outro, 1 contra 1. Se o Sassá tá correndo com a bola, vai mais de um, né? Então, eu acho que já muda o jogo. E, assim, o Coxa tem que tentar. Deu errado, bola pra frente, mas tem que tentar. Não dá pra ficar tentando o Vanderlei ou o Elisol. Acho que tem que tentar o jogador. René Júnior. O que tem de melhor, tem que escalar. Assim, se tem problema extra-campo, vamos resolvendo depois, né? Vamos indo no campeonato e vamos vendo se dá ou não dá. Foi o que aconteceu com o Rodrigão, né? Chegou num ponto e falou, não dá mais, infelizmente você é bom, mas continua. Fernando, assim, Mas se não fosse o Rodrigão, a gente não tinha subido, hein? Porque as primeiras rodadas, ele que resolvia. Não, sem dúvida. Fernando, eu penso assim, ó, além da questão dos jogadores individualmente, para mim, o grande ponto é o que todos aqui praticamente falaram do técnico tá perdido. Mas eu acho que mais que isso, ele além de estar perdido, ele tá numa teimosia que me lembra o Sandro Forner quando assumiu o Curitiba, no começo de 2018. Só jogava o jogo com o mesmo esquema tático. Não importa o adversário, não importa se o Coxa estava ganhando, se o Coxa estava perdendo, era sempre da mesma forma. E o Barroca é exatamente isso. Cara, um técnico ele tem que saber que, sei lá, nos primeiros 15 minutos o time vai jogar de uma forma, no restante, sei lá, no primeiro tempo vai jogar de outra, nos últimos 5 minutos vai jogar de outra. Ele tem que ter condições de adaptar o esquema de jogo do time para o que a partida está apresentando. Se durante o segundo tempo, começou o segundo tempo, o Curitiba não estava conseguindo render, ele tem que mexer no time, não digo nem trocar jogadores. Se trocar jogador, ok, se precisar, senão ele tem que mexer com as peças que estão em campo. Cara, o Curitiba não pode, você não está rendendo, continuar fazendo a mesma coisa que você vem fazendo. Cara, isso é em qualquer coisa da vida, não é só no futebol. Se você fizer sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Cara, não vai mudar, você tem que fazer algo de diferente para mudar o teu resultado. E o Barroca coloca o Curitiba sempre da mesma forma. Tem que ter os 2 jogadores na ponta, o Gabriel, daí falando de peças individuais, o Gabriel é inoperante, que é o que vocês falaram. A questão do Sassá, que o César comentou também. Cara, se o cara também não quer mais jogar aqui, já desandou, não tem mais esperança, escanteia o cara de vez, igual fizeram com o Rodrigão no ano passado. Escanteia e falou, cara, não vai mais jogar e acabou. Aí pelo menos para a cobrança da torcida em cima do jogador, de colocar o jogador. E por aí vai, né? Aí, citando os demais jogadores aí que vocês citaram, eu concordo com tudo que foi falado aí. René Júnior, cara, eu acho que foi divulgado lá, tá entre os 3 maiores salários do Curitiba, e não só por isso, mas ele já mostrou em outros clubes que tem condições de jogar, e mesmo no Curitiba, as partidas que ele jogou no Paranaense, ele jogou bem, ele deu qualidade pro meio de campo. Por que não colocar ele do lado do Galdesani? Se você não tem um meia, com um jogador com capacidade técnica para fazer a função de meia armador, divida isso em 2 jogadores, divida no Galdesani e no René Júnior, com o Natan protegendo eles como volante fixo na marcação. Cara, divida a responsabilidade. Agora você insiste com o Gabriel em todas as partidas, desde que a gente voltou da pandemia, todas as partidas o Gabriel jogou, e eu não me lembro dele ter sido substituído em nenhuma. Cara, ele não rendeu nada até agora. Ele não fez por merecer estar na posição. Ele fez menos do que o Thiago Lopes, que a torcida critica. É isso aí. Você, Mauro, o que acha do Sassá e do René Júnior? Olha, eu acho que o René Júnior tem que ser titular, tá? Sem dúvida alguma. Também acho que ele não entrou bem, mas ele até fez um lançamento, assim, o Coxa teve um lampejo de uma jogada que ele abriu na direita eu acho que era o lateral, o Patrick Vieira cruzar, não lembro exatamente quem, ou pro Galdesani. Então, assim, sem dúvida nenhuma é um cara que tem que entrar, tem que ser titular. E o Sassá, como eu disse, se ele não tiver algum problema extra-campo, porque tem coisas que, infelizmente, não é difícil para a gente comentar. E tem aquela gestão de pessoas que o técnico tem que fazer, né? Mas se não tiver nada de grave, eu concordo que a gente não está podendo dispensar a qualidade técnica dele. Eu concordo com o Enzo. Mesmo com a nhaca que estava no jogo, já deu para ver ali que ele tem uma qualidade diferente. Ele é um cara mais experiente, ele tem um porte físico, ele só não está com ritmo de jogo. Isso está evidente, né?
Então, eu acho que a gente tem que partir realmente para isso, para colocar esses jogadores que têm qualidade, René Júnior, Sassá, o Matheus Salles, né? E dar ritmo de jogo para eles. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, César até pode começar respondendo, é assim, por que o Clube Curitiba sempre tem dificuldade de atacar com bastante jogadores? A impressão que dá é que a gente não vai conseguir fazer gol nunca, que é sempre um lá na frente se virando e tem que sair, ser um milagre, uma cabeçada, um zagueirão lá para dar uma cabeçada, sabe? Parece que a jogada não flui. Por quê? E não é só do time do Barroca, né? E isso até por isso que eu estava com esperança, porque eu achei que os jogos anteriores tinha alguma coisa nesse sentido. Mas por que vocês acham que a gente não consegue atacar com... É cultural isso? A gente até conversou no WhatsApp hoje durante o jogo, né? Você sempre fala, pô, o Coxa tem uma dificuldade de fazer gol. Para mim, a resposta é simples, eu vou ser curto e grosso, porque não tem meio de campo. A bola, para você fazer gol, a bola tem que chegar no atacante. A gente pode reclamar, mas assim, a bola não chega. E a gente também não tem centroavante fazedor de gol. Quer queira, quer não queira, ano passado, o Rodrigão, quando queria jogar, como disse o Enzo, ele foi responsável por, sei lá, no começo do campeonato, dos 10 primeiros gols, 8 eram dele. Então, assim, a gente não tem um fazedor de gol, que eu esperava que fosse o Sassá. A gente não tem um armador, porque assim, o único cara que tem alguma, assim, pode reclamar do que quiser, mas o Matheus Galdesani é o único que ainda tem alguma noção de armação de jogada, apesar de ele ser, no esquema do Barroca, um segundo volante. Não vai fazer gol. Nossos laterais não fazem jogada de linha de fundo. Então, assim, não vai fazer gol. Quando vai fazer gol? Quando der um chutão ao Matheus Galdesani e acertar. Senão, sorte. Eu não vi nos últimos 3 jogos, os 2 Atlético e esse, nenhuma jogada, nenhuma triangulação, nada que você fale, o Curitiba tá chegando, perdeu, mas chegou, teve um monte de lance, perdeu gol pra caramba. Não, isso não acontece. Não perde gol pra caramba porque a bola não chega. Contra o Atlético, nosso gol é feito, desculpa, mas contra o Atlético, o Curitiba faz um gol num pênalti bizarro que o Adriano fez. Pênalti totalmente desnecessário, fora de ritmo. Contra o Cianorte, a gente faz o gol no lançamento do Sabino pro Rafinha, lá da zaga, e num frango do goleiro. Ou seja, das últimas 4 partidas, os 3 gols que a gente fez foram gols achados. Não tem nenhum trabalhado. Só prova que isso que a gente tá falando, né? Na verdade, sim, eu acho que até a questão do Rafinha ter se machucado prejudicou bastante o Curitiba. Só que o Rafinha, o que acontece? Ele era o único jogador do Curitiba com qualidade técnica de driblar. Então, ele era muito acionado o tempo inteiro. Uma hora ia acontecer isso, cara, infelizmente. Porque quando você tem 3, 4 jogadores, você distribui as jogadas, né? Não, o que o time adversário fazia? Deixa um cara lá em cima dando pancada no Rafinha o jogo inteiro, uma hora ele vai sair. Ele vai se machucar. E o Curitiba só tinha o Rafinha, que nem ano passado. A gente tinha ainda o Juan Alano e tal. Esse ano a gente não tem um jogador de velocidade, né? Para jogar nesse esquema do Barroca, os 2 extremos têm que ser de velocidade. O Curitiba, quando voltou o Guilherme Parede, fiquei feliz. Falei, agora o Curitiba vai ter um cara de velocidade que vai fazer gol. Aí o Curitiba já vendeu ele pro Tadieres, o Vasco já pegou ele, então o Guilherme Parede já era, né? Então, assim, me preocupa muito o elenco do Curitiba, muito fraco, tá? Tem aquele menino que sempre entra bem, cara, Matheus Bueno, né? Matheus Bueno? Por que não dar uma chance pro Matheus Bueno em vez de ficar dando uma chance pro Gabriel? Ele entrou cara, toda vez que eu vejo ele entrar no jogo, ele não erra um passe, cara. Então, assim, por que não dar uma chance pro Matheus Bueno, né? Eu acho assim também a questão principalmente no segundo tempo, o posicionamento prejudicou muito o contra-ataque, porque o Robson, por exemplo, ele estava marcando na entrada da área, né? E aí, se for ver, no começo, que ainda estava o Igor Jesus na frente sozinho, estava o Robson ali atrás e o Gabriel também estava fechando. Então, na hora que a bola saía, o Igor Jesus pegava a bola, tinha 3 caras do Inter e não tinha para quem tocar. Era impossível fazer uma jogada naquele jogo, daquele jeito. Não, e o Robson é o único jogador que tinha capacidade de fazer um gol ontem, né, no jogo. Isso. Aí o Barroca vai lá e tira ele. Não, e assim, o único que estava incomodando, que estava tentando alguma coisa, entendeu? Que estava conseguindo correr pelo lado esquerdo, lá todo lado impedido e tal, mas estava conseguindo.
É assim, Ele jogou do lado errado o jogo inteiro, né? Jogou- Ele jogou sempre do lado direito. Aí ontem ele ficou o jogo inteiro do lado esquerdo. E assim, quando o time está sendo pressionado, acho que o jeito mais fácil para começar a desarmar, joga o Robson aberto lá no meio campo ali aberto, coloca o Igor Jesus e começa a aliviar o jogo, né? Se você começa a puxar o Igor Jesus todo mundo para trás, são 45 minutos dentro da pequena área. E foi praticamente o que aconteceu. E assim não se joga, né? Então tem que ter um escape. E essa mudança de jogo não aconteceu. E assim, pode até ter colocado ele só para isso, mas ele só não consegue fazer nada. Ele pega a bola e corre, né? Assim, se a gente estivesse ganhando o jogo, tudo bem, ele vai lá, corre, perde a bola e vai, mas precisando fazer o gol, infelizmente. Olha, Fernando, eu fiquei tão desesperado ontem que eu entrei no grupo para ver onde o Negueba estava jogando, só que daí eu desisti no meio do caminho, tá? Não cheguei a ver o final. Mas eu fiquei tão desesperado, cara, que eu fiquei com saudade do Negueba. Você sabe, quando você tá com um jogo mascado no meio, é importante demais as laterais para desafogarem o jogo. Mas eu não sei o que acontece. Os dois laterais nossos, eu não lembro da última vez que a gente fez um gol que tenha sido uma jogada de linha de fundo, que o cara vem, corta e joga para dentro. Eu não lembro. Então, assim, tá difícil pelo meio? Laterais, chuta de fora da área, ninguém chuta. O único chute, a única jogada de perigo com o jogo ainda foi um chute de fora da área, ninguém chuta. Entendeu? Eu não sei, assim, eu fiquei bem desanimado. Dá tristeza isso aí. E o William Matheus teve várias chances no primeiro tempo, né? E você vê como ele não tem capacidade técnica nenhuma do meio para frente, né? Ele não consegue correr com a bola, cruzar. Ele é bom, eu concordo com você. Mas se ele não tem capacidade técnica ofensivamente, tem que jogar alguém aberto lá. E é o que o Fernando tá falando. Claro que o Robson tava deslocado para a esquerda, acho que ele é até destro. Mas enfim. O pessoal até criticou o lateral direito do Curitiba, mas eu ainda acho ele um bom jogador, tá? Eu também acho. Ele é lento e tal, a gente tomou o gol em cima dele ali, mas assim, ele sabe sair jogando, sabe? Ele constrói bem a jogada, ele é o lateral construtor, né? Ele é um cara que bate bem na bola. Então, assim, pra mim o problema não é ele, tá? Assim, ele falhou, mas foram quantas jogadas em cima, na lateral direita? Uma hora vai falhar, cara. 10 jogadas, um cruzamento ia acontecer. Não tem como. É muita pressão em cima ali. O meio não segura, a bola não fica com a gente. Então, quando a bola não fica com a gente, cara, é toda hora pressão, uma hora passa, entendeu?